bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Como foi dito, a minha palestra seria ontem, mas houve a necessidade do adiamento e nós estamos aqui hoje para tentar trazer a sequência dos estudos que nós estamos tendo sobre os 5 pontos do calvinismo. Bom, o ponto que eu fiquei é o 4º ponto da sequência dos 5 pontos do calvinismo. Nós já estudamos nos sábados anteriores a depravação total, foi com o presbítero Caio, depois eleição incondicional, seminarista Daniel, e no sábado retrasado, ontem fez 8 dias, a expiação limitada. Então eu fiquei agora com a graça irresistível. Esses pontos, eles seguem uma sequência lógica, né? Nós vimos então que o homem é totalmente depravado, nós vimos bem o que isso significa. Ele não pode conquistar a salvação por si mesmo, das suas obras, de nada que venha dele. Então é necessário que Deus o salve. Como todos os atos de Deus são eternos, a sua salvação também é eterna. Ela foi decretada na eternidade, antes da fundação do mundo. Esse é o 2º ponto, a eleição incondicional. No tempo, Deus decretou que essa salvação fosse conquistada pelo seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra, expiou os nossos pecados e morreu expiando especificamente os pecados dos eleitos. Esse é o 3º ponto do calvinismo, chamado de expiação limitada, foi o último que nós vimos. Agora, seguindo essa linha lógica, nós vamos ver como essa salvação que Deus projetou na eternidade e executou na história, através do seu Filho, como ela manifesta o seu efeito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós aqui. Como a salvação que Cristo conquistou na cruz se reverte nas nossas vidas, como ela acontece, como ela é levada a efeito na nossa vida, é o que o ponto da graça irresistível nos mostra. Como o Lucas falou, eu vou pedir para as perguntas ficarem para o final, pode ser até que alguma dúvida que venha à sua mente eu fale no meio do caminho, e aí no final eu vou tentar deixar 5 minutos aí para perguntas. Pode passar, Lucas. Então eu vou trazer um pequeno fluxograma aí que nós vamos seguir em 5 pontos. Esses pontos são rápidos, eu prometo. Primeiro eu quero trazer algumas ideias preliminares sobre graça irresistível. Depois eu quero trazer o que não é graça irresistível, o que é que graça irresistível, na perspectiva calvinista, não significa. Depois eu quero conceituar graça irresistível e trazer o seu fundamento bíblico, aquilo que nós encontramos nas Escrituras para fundamentar essa doutrina. No 4º ponto, eu quero trazer uma diferenciação que eu julgo ser importante entre regeneração e conversão. E no final, nós vamos fazer um pequeno estudo de caso aqui, é uma surpresa que eu guardei para o final, certo? Então pode passar aí, Lucas. Bom, primeiro algumas ideias preliminares. Primeiro eu queria aliar aí a graça irresistível à Santíssima Trindade. A Trindade. Os 5 pontos do calvinismo começam com o homem e terminam com o homem. Eles começam nos falando de um homem depravado e terminam nos falando de um homem diferente, de um homem que persevera. Então, os 5 pontos do calvinismo começam com um homem e terminam com um homem. Mas o que é que acontece? O que é que muda esse homem, tornando-o de um homem depravado a um homem que persevera, a um homem que é preservado por Deus? O que é que acontece no meio disso? A resposta acontece a atuação do Deus Trino. Deus age na vida do homem para transformá-lo, ele deixa de ser aquele homem depravado que ele era, para se tornar um homem que persevera. No meio disso, nós temos a atuação da Trindade. Então, o 2º, o 3º e o 4º ponto dos calvinismos nos falam sobre as pessoas da Trindade. Talvez alguns de vocês já tenham percebido isso. A eleição nas Escrituras é um ato que é particularmente vinculado com o Pai. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. A expiação limitada é uma obra do Filho. Foi o Filho que veio à Terra e expiou o pecado, e morreu por nós, expiando os nossos pecados. E agora a graça irresistível nos fala da atuação do Santo Espírito. É o Espírito Santo que infunde no homem uma graça irresistível para transformá-lo. Então, no meio aí entre o homem depravado e o homem que persevera, nós temos a Trindade Santíssima agindo para transformá-lo. Outra ideia preliminar que eu quero trazer aqui é a relação entre a graça irresistível e a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Esse ponto ele vai nos mostrar, e eu acho interessante destacar isso, que Deus não tem simplesmente interesse em salvar o homem somente.
O interesse de Deus não é simplesmente fazer com que algumas pessoas vão para o céu e algumas pessoas não vão para o céu, vão para o inferno. Esse não é o objetivo último de Deus. Esse, na verdade, é um caminho que Deus atravessa para atingir um objetivo maior. Deus tem o objetivo de mais do que simplesmente salvar pessoas, transformá-las ou reformar a imagem dele mesmo nessas pessoas. Pode passar aí, Lucas. O texto de Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30, nos mostra isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo está sistematizando aqui a salvação em suas etapas, né? A predestinação, a justificação, a glorificação, e ele nos diz que o objetivo final disso é que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Por isso a graça irresistível é muito importante, porque ela vai nos mostrar que Deus não simplesmente nos justifica, mas Ele nos transforma. Mas Ele age nas nossas vidas, Ele opera uma mudança em nós, para que nós sejamos de acordo com a sua imagem, com a imagem do seu Filho. Esse era o plano original de Deus, aliás, esse é o plano de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, o pecado embaçou isso, arranhou isso, tornou isso defeituoso, mas em Cristo, a imagem de Deus em nós, ela é recuperada, e a graça irresistível nos fala sobre isso. Próximo, Lucas. Então, o que não é graça irresistível? Antes de nós conceituarmos o que é, eu gostaria de falar sobre o que não é. Primeira coisa, a graça irresistível não significa uma coação. Quando nós falamos que Deus opera no homem eleito, uma graça irresistível, nós não estamos dizendo que Deus o coage a ser salvo. O que é coação? É fazer algo contra a vontade de alguém. E Deus não faz isso. Na época do finado Orkut, havia uma comunidade de pessoas contra a predestinação, eu não lembro o nome da comunidade, mas a foto da comunidade é assim, era um homem escalando numa corda, e em cima dele tinha um dedo apontado para baixo, assim. É como, na visão do pessoal daquela comunidade, predestinação é o seguinte: mesmo que você queira ser salvo, mesmo que você busque a Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser salvo, mas a predestinação diz, não, você não é escolhido. Isso não é predestinação. Predestinação não é coação. Deus não leva ninguém para o céu sem a pessoa querer. Quando eu era criança, morava no Mato Grosso, uma vez eu ouvi um rapaz dizer o seguinte: olha, quem é eleito vai ser salvo, nem que seja na marra. Não é assim que acontece. Não, Deus não leva ninguém para o céu na marra. O camarada não quer ir, aí faz feito a mãe do menino pequeno. Você vai. Deus não faz isso. Deus age na vontade do homem para transformar essa vontade. Então, graça irresistível não é coação. Segunda coisa, graça irresistível não significa ou não é a ausência de uma resposta humana ao Evangelho. Da mesma forma como Deus não leva pessoas para o céu coagindo-as, obrigando-as, através de uma vis corporalis, assim também Deus não leva ninguém para o céu sem que a pessoa dê uma resposta. O Evangelho demanda uma resposta. Vou pedir para alguém abrir nesse texto aí, Isaías 65, versos 11 e 12. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, os que preparais mesa para Deus da cultura e misturais vinho para o Deus destino, também vos destinarei a espada, e todos vos empurrareis a matança, porquanto chameis e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Isso, mantenha o texto aberto aí, Caio. Veja que essas pessoas que são qualificadas nesse texto são condenadas por quê? Porque Deus falou e elas não atenderam. Então o Evangelho demanda uma resposta do homem. Por favor, Caio, lê aí o final do verso 10. Isso. 65, 10. Sarão servirá de campo e pasto de ovelhas, e o vale de Jacó de lugar de repouso de gado, para o meu povo e buscar. Para o meu povo. Aí no verso 11 ele diz, mas a vós outros, ou seja, aqueles que não são o povo de Deus. Os ímpios são condenados, irmãos, porque não respondem ao chamado de Deus. Então o Evangelho, ele demanda uma resposta do homem.
Graça irresistível, portanto, não significa uma desnecessidade de uma resposta do homem ao convite do Evangelho. Até aqui tudo certo? Terceira coisa, a graça irresistível não significa uma impossibilidade, ou seja, não significa que seja impossível uma resistência à vocação externa ou uma resistência temporária à vocação interna. Aqui nós temos dois conceitos típicos das teologias sistemáticas: vocação externa e vocação interna. A vocação externa é aquela vocação endereçada a todos os homens. Deus chama todos os homens a se arrependerem. Ele faz isso através da sua palavra. Todos os homens são chamados a se arrependerem. A Bíblia está aí convocando todos a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Cristo. Essa é chamada de vocação externa. Ela é dirigida a todos. E essa vocação, ela pode ser resistida. E efetivamente é resistida. Há dois textos que mostram isso. Pode passar aí, Lucas, que são Isaías 63:10 e Atos 7:51. Veja Isaías 63:10, está aí no slide. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías está falando do povo de Israel. O povo de Israel contristou o Espírito Santo, resistiu ao Espírito Santo. Mas a graça não é irresistível? Mas de que graça Isaías está falando? Se você ler o contexto do capítulo 63, você vai ver que o povo de Israel rejeitou ao Espírito ao rejeitar a lei e os profetas, ou seja, as Escrituras, a vocação externa de Deus. Esse também foi o pensamento de Estevão. No sermão de Estevão, na fala de Estevão, lá em Atos capítulo 7, Estevão disse, agora se referindo aos fariseus, está aí também: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim o fazeis. Então, os judeus da época de Estevão, da época da igreja primitiva, eles eram semelhantes aos israelitas dos dias de Isaías. Eles também resistiam ao Espírito Santo. Mas se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que Estevão está falando da mesma coisa. Os fariseus resistiram ao Espírito Santo ao rejeitarem o testemunho das Escrituras que falavam sobre Cristo. Então, essa vocação externa das Escrituras, ela pode ser resistida, o homem resiste a ela. E isso é uma forma de resistir ao Espírito de Deus. Quem inspirou as Escrituras? Deus, através do seu Espírito. Não é o que Pedro diz na sua primeira carta, né? Que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação humana, mas homens cheios do Espírito Santo foram movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando o homem ele resiste ao chamado da Escritura, de uma certa forma, ele está resistindo ao Espírito de Deus, porque foi o Espírito que inspirou as Escrituras. Então, a vocação externa, ela pode ser resistida. A graça irresistível também não significa que os eleitos não possam, por algum tempo, resistir à vocação interna. O que é a vocação interna? A vocação interna é a ação do Espírito Santo no interior do homem, no coração do homem, para convencê-lo intimamente da verdade da Escritura, para convencê-lo do seu pecado e da necessidade que ele tem de um Salvador. Essa vocação interna só é dada pelo Espírito aos eleitos. Mas esses eleitos podem resistir a ela por algum tempo, apenas por algum tempo. Onde é que nós vemos isso? Pode passar aí, Lucas. O exemplo do apóstolo Paulo, Atos 26, verso 14. Esse aqui é a terceira vez que o livro de Atos está narrando a conversão de Paulo. E aqui, acho que é o próprio Paulo que está narrando a sua conversão, na sua defesa, ele nos dá um detalhe que nas duas primeiras vezes não aparece. Jesus, no dia em que Paulo estava no caminho de Damasco e caiu do seu cavalo, Jesus disse o seguinte: Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar contra o aguilhão aqui era um provérbio, era um ditado muito comum na época entre os gregos, e tinha o sentido de tentar se rebelar contra algo que está lhe cutucando. A provável referência aqui de Jesus é a própria consciência de Saulo. Provavelmente, depois da morte de Estevão, Saulo começou a progressivamente ir sendo convencido pelo Espírito Santo de que o cristianismo, de fato, era a religião verdadeira. Mas por algum tempo, o que foi que ele fez? Ele recalcitrou contra os aguilhões, até o dia em que ele cai do cavalo.
Eleitos podem resistir ao Espírito Santo, mas apenas por um tempo. Então, graça irresistível não significa dizer que o próprio eleito não possa resistir por algum tempo à ação do Espírito. O teólogo R.C. Sproul fala sobre isso, pode passar, Lucas. Ele diz o seguinte: a doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar a sua influência irresistível. Irmãos, isso nos traz esperança. Aquela pessoa, aquele parente que ainda não se rendeu ao Evangelho, não perca a esperança. Porque muitas vezes Deus escolhe deixar pessoas na incredulidade por anos e anos a fio, para no final mostrar que toda resistência humana sucumbe diante de Deus. Então, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto a pessoa está viva, o Espírito de Deus ainda pode agir sobre ela, transformando a sua vontade. Certo? Então, tudo isso não é graça irresistível. Pode passar, Lucas. Então, o que é graça irresistível? Bom, os 5 pontos do calvinismo vieram dos cânones de Dort, do sínodo de Dort. Então, como foi explicado aqui no primeiro estudo com o reverendo Maeli, o sínodo de Dort ele se reuniu para responder a alguns documentos de alguns pastores, de alguns teólogos da Igreja da Holanda, que questionavam a interpretação calvinista da salvação. Esses homens foram chamados de remonstrantes, e o seu documento foi batizado também de remonstrância. O artigo 4º da remonstrância, que está aí no slide, diz o seguinte: o artigo anterior falava sobre a graça de Deus. Então, esse artigo inicia dizendo o seguinte: que esta graça de Deus é o começo, a continuação e o fim de todo o bem, de modo que nem mesmo o homem regenerado pode pensar, querer ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente, que desperta, assiste e coopera. De modo que todas as obras e todos os movimentos para o bem, que podem ser concebidos em pensamento, devem ser atribuídos à graça de Deus em Cristo. Mas, quanto ao modo de operação, a graça não é irresistível, é o que diziam os remonstrantes, porque está escrito de muitos que eles resistiram ao Espírito Santo. Então, isso era o que os remonstrantes diziam. E aqui, meus irmãos, cabe a gente fazer um adendo, colocar um asterisco aqui sobre o que realmente os arminianos acreditam. Isso porque muitos de nós, reformados, calvinistas, nós criticamos os arminianos com os argumentos errados. Por exemplo, a nossa visão sobre livre-arbítrio e graça de Deus, a nossa opinião sobre o que os arminianos creem está ligeiramente errada. Os arminianos creem, na verdade, na depravação total. Eles acreditam que o homem nasce totalmente depravado, mas há uma diferença na concepção deles. Eles dizem que o homem nasce com um livre-arbítrio, mas por causa da depravação do pecado, por causa do pecado, esse livre-arbítrio está oculto, está apagado, está desligado. Mas Deus entrega a sua graça, essa graça é chamada de preveniente ou precedente, e essa graça desperta o livre-arbítrio do homem, aí sim o homem pode responder ao Evangelho de maneira afirmativa ou negativa. Então, não é errado dizer que na perspectiva arminiana, a salvação começa em Deus, e é verdade. Os arminianos acreditam que a salvação começa em Deus, mas eles acreditam que Deus inicia a salvação dando uma graça preveniente, uma graça que torna o homem livre, que ativa, que aperta o livre-arbítrio do homem. E a partir daí, agora a graça é irresistível. Agora você pode aceitar ou pode não aceitar a graça de Deus. Esse é o entendimento arminiano. Entre eles, existem duas divisões. Os arminianos, ou seja, aqueles mais alinhados com o pensamento de Armínio, acreditam que essa graça precedente ela é dada quando o evangelho é pregado. Os arminianos wesleyanos, que se aproximam mais do pensamento de John Wesley, acreditam que essa graça é dada quando o homem nasce. E aí é uma visão mais literal de livre-arbítrio. O fundamento deles, dos wesleyanos, é João 1,9. Lá é dito que o verbo veio e o verbo é a luz que ilumina todo homem. Então eles usam esse texto para dizer isso, que todo homem recebeu de Deus a graça preveniente para poder crer ou rejeitar o evangelho. Essa é a perspectiva
do arminianismo. Em resposta a isso, então, os cânones de Dort respondem dizendo o seguinte. Pode passar, Lucas. Aí é uma citação grande, não deu para ficar num tamanho muito bom, mas diz o seguinte: Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro. Circuncida o que está incircunciso. Guarda essa expressão. Circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta, mas ele a faz reviver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Então, o entendimento reformado é que Deus não simplesmente ativa um livre-arbítrio do homem, mas Deus efetivamente muda o homem. Esse homem está totalmente depravado, a gente já viu isso. Ele é incapaz de escolher o que quer que seja, mesmo que lhe fosse dada uma graça preveniente, ele escolheria sempre o mal, porque ele é filho da ira, ele é filho do diabo e faz as suas obras, é isso que Jesus disse em João capítulo 8. Então o Espírito Santo, a sua obra consiste em transformar esse homem, em mudar esse homem, em regenerar esse homem, transformando as suas vontades. Eu pedi para vocês guardarem a expressão aí, circuncida o que está incircunciso, porque essa é a expressão que Estevão usou naquele texto de Atos 7. Volta aí, Lucas, por favor. Atos 7. Veja, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. E aí qual é o resultado? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Por que é que o homem resiste ao Espírito Santo? Às Escrituras. Porque ele é incircunciso de coração. Então a atuação do Espírito consiste em circuncidar o coração do homem, para que aí sim ele possa crer. Então essa é a atuação do Espírito. Pode voltar, Lucas, para o próximo slide lá. O artigo 12 dos cânones de Dort aí vai trazer o caráter irresistível dessa atuação da graça do Espírito. Consequentemente, todos aqueles em cujo coração Deus opera desta maneira são certamente, infalível e efetivamente, aqui é o caráter irresistível da graça, regenerados e, de fato, passam a crer. Então, esse é o entendimento reformado. O homem está morto, de modo que a atuação do Espírito não consiste em simplesmente ativar o seu livre-arbítrio, mas consiste em regenerá-lo, em torná-lo nova criatura, e aí o homem é capaz de responder, é capaz de acenar afirmativamente ao Evangelho. Vamos à evidência bíblica agora. Deuteronômio 30, verso 6, diz o seguinte, começando com textos do Antigo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós encontramos uma perspectiva, uma expectativa de que apenas Deus, através do seu Espírito, pode transformar o homem e habilitá-lo a ser alguém obediente. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, olha lá o link com Atos 7, 51, e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então é Deus quem circuncida o coração. Provérbios 21, 1 também traz isso. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o autor aos Provérbios, o autor sábio, nos diz que o coração do homem é inclinado segundo o desejo de Deus. Próximo slide, Lucas. Jeremias 31, 18. Esse eu acho um texto bastante emblemático da graça irresistível. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. O homem só pode se converter se primeiro ele for convertido. Converte-me e serei convertido. É muito parecido com a ideia lá de Oséias capítulo 2, né? Quando Deus está restaurando o seu relacionamento com Israel. Lá no finalzinho do capítulo 2 ele vai dizer,
eu direi, tu és meu povo, tu me dirás, tu és o meu Deus. Nós só temos condições, meus irmãos, de dizermos a Deus, tu és o meu Deus, se primeiro ele disser, tu és o meu povo. Começa com Deus. Deus faz tudo. Essa é a perspectiva reformada. Ezequiel 36, versos 26 e 27, introduz aí um conceito que a gente vai ver mais claro no Novo Testamento. O conceito de que esta obra de renovar o homem é algo que é feito pelo Espírito de Deus. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A linguagem aqui, meus irmãos, não é de mera cooperação. Deus não simplesmente coopera com o homem para transformá-lo, mas é Deus quem faz tudo. Deus tira o coração de pedra do homem, coloca um coração de carne. É Deus, através do seu Espírito, que faz com que nós andemos nos seus estatutos e guardemos os seus juízos. No Novo Testamento, nós vamos encontrar essa mesma ideia. Pode passar, Lucas. No Evangelho de João, em duas passagens. A primeira é um texto clássico, João 3, verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguém lembra qual é o contexto desse versículo? Nicodemos, né? Não o Augustus, mas o da Judeia. Jesus estava tendo uma conversa com ele à noite, e aí Jesus diz a célebre frase, né? Importa-vos nascer de novo. E aí parece que Nicodemos era arminiano, e aí ele achou que era algo que ele devesse fazer, né? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Resposta de Jesus, olha, você não entendeu nada. O nascer de novo ao qual eu me refiro é nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então esse novo nascimento é uma obra sobrenatural que o Espírito Santo de Deus faz no homem. O homem não participa dessa parte. No próximo tópico eu quero detalhar isso mais. João 6,44 também traz essa realidade. Esse é o texto tema, né, da conferência. Não é esse? Ninguém pode vir a mim, é isso, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós só vamos a Deus se Ele nos levar. Ele faz isso através do seu Espírito. Vamos ler esses dois textos aí? Eu quero a participação dos irmãos agora. Filipenses 1:29, outra pessoa, Filipenses 2:13. Quem achar pode ler, viu? Paulo nos diz que crer em Cristo é uma graça. Crer em Cristo é uma graça. O Espírito de Deus nos permite crer em Cristo. É uma graça. É uma graça. Inclusive, aquele texto lá de Efésios 2, não esqueça agora o versículo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu esqueci o versículo, deixa para lá a citação. Para lá. É aquele que cita a fé e a graça. E aí os arminianos dizem, não, o que é graça aqui é somente a salvação. A fé é do homem. Se o pastor achar aí, me ajude, por favor. 2:8. O senhor pode ler? Fugiu totalmente o texto agora. Isso. Geralmente você vê um arminiano trabalhar nesse texto, ele vai dizer, olha, o que vem de Deus é os salvos. O mediante a fé é do homem. Mas Paulo diz aos Filipenses que crer em Cristo, ou seja, fé é uma graça. Então a salvação mediante a fé é graça de Deus através do seu Espírito. Certo? Então, 2:13, faltou ler esse, né? Filipenses 2:13. Deus efetua em nós tanto o querer
Deus é que trabalha no nosso querer, como também no nosso realizar. Então, meus irmãos, é esse o ensino que os cânones de Dort trazem. Eu quero passar para o próximo aí, Lucas. Eu quero citar agora a Confissão de Fé de Westminster, já estou caminhando aqui para o final, porque a Confissão de Fé, ela vai aprofundar um pouco mais, ela vai tratar de maneira mais detalhada essa doutrina que já é trazida nos cânones de Dort. O Sínodo de Dort aconteceu em 1618 e 1619, enquanto que a Assembleia de Westminster aconteceu quase 30 anos depois, 1643 até 48 ou 49, não lembro agora. Então, ele aconteceu um tempo depois. E a doutrina da graça irresistível, ela aparece também na Confissão de Fé de Westminster, só que de maneira melhor explicada, mais detalhada. Os puritanos eram assim, né? Eles gostavam de explicar tudo muito bem dividido em categorias. E eles fizeram isso na Confissão de Fé de Westminster, e eu acho muito proveitoso trazermos isso. Só que a graça irresistível dos cânones de Dort, na confissão, aparece como vocação eficaz. Então tá aí, o capítulo 10 trata da vocação eficaz. Então, quando nós falamos aqui em vocação eficaz, entenda como sinônimo na confissão de fé de graça irresistível. Então, como é que a confissão define a vocação eficaz? Ele diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação. Isto ele o faz, destaque aí, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Veja que aquilo que eu falei no começo aparece aqui. Graça irresistível não é coação. Eles vêm muito livremente. Mas vocês perceberam que a confissão de fé tratou de maneira mais sistemática o assunto, e ele divide a vocação eficaz em duas partes. Essa atuação do Espírito ela é dividida em duas partes. A primeira é o primeiro negrito ali. É a atividade através da qual o Espírito ilumina o nosso entendimento para que nós compreendamos as coisas de Deus e tira o nosso coração de pedra, tira o véu da nossa incredulidade. Essa é uma primeira parte. A segunda é o momento em que nós somos atraídos eficazmente a Jesus Cristo e nós vamos a Ele de maneira livre. Então, a vocação eficaz, a graça irresistível, pode ser dividida nessas duas categorias. Primeiro, o Espírito Santo nos transforma. Eu já estou dando o spoiler aqui. Primeiro, ele tira a incredulidade dos nossos olhos. Depois, e só depois, é que nós vamos a Cristo. Se você pegar as teologias temáticas reformadas, você vai ver então que essas duas partes elas são caracterizadas nas teologias temáticas reformadas e até em outras não reformadas como duas doutrinas distintas. E eu quero qualificá-las aqui. Pode passar aí, Lucas. Essas doutrinas são chamadas de regeneração e conversão. Na Bíblia, muitas vezes elas aparecem como sinônimos. Por exemplo, Jeremias 31 usa como algo genérico: converte-me e serei convertido. Mas na linguagem teológica, no linguajar teológico, regeneração e conversão não são a mesma coisa. O que é regeneração? Regeneração é o ato por intermédio do qual, faltou o D aí, é o ato por intermédio do qual o Espírito Santo torna o homem nova criatura. Daí o nome regeneração. Ele é gerado de novo. Regeneração é o ato pelo qual o Espírito Santo torna o homem nova criatura, tirando o véu da incredulidade e habilitando-o a receber intimamente a chamada do Evangelho. Regeneração é o ato pelo qual o homem nasce de novo. Isso é obra do Espírito. E uma vez que ele nasce de novo, agora ele pode receber no seu íntimo a palavra, ele pode receber a vocação interna, como nós falamos no começo. Conversão, por sua vez, é a resposta à regeneração. Por meio dela, por meio da conversão, o homem
voluntariamente, mas ainda sob a graça de Deus, no Espírito, se volta para o Senhor e passa a experimentar uma nova existência. Ficou clara a diferenciação? Regeneração é o ato pelo qual o Espírito Santo nos transforma, nos torna novas criaturas. Conversão é a maneira como nós respondemos a isso. Aqueles que são regenerados se convertem, mas são convertidos porque foram regenerados. Há um texto em Atos, pode passar, Lucas? Atos 16, 14, parece trazer essas duas doutrinas bem organizadazinhas. Diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, atenção, temente a Deus aqui não significa dizer que ela era crente. Temente a Deus era uma forma que os judeus usavam para descrever os gentios que não eram circuncidados, ou as mulheres que não eram casadas com homens circuncidados, mas que seguiam as leis judaicas. Eles eram chamados de temente a Deus. Ela não era crente, mas ela era chamada de temente a Deus. Essa mulher, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. O que é isso? Regeneração. Para atender às coisas que Paulo dizia. O que é isso? Conversão. Pelo ânimo de vocês, eu acho que vocês entenderam. Vocês entenderam? Regeneração. O Senhor lhe abriu o coração. Transforma o seu coração. Conversão para atender às coisas que Paulo dizia. Então, algumas diferenças fundamentais, pode passar aí, Lucas, entre regeneração e conversão. Primeira, a regeneração precede a conversão. Regeneração vem antes. Você não se regenera quando se converte, você é convertido quando é regenerado. Primeiro, o Espírito de Deus regenera o homem, e somente quando o homem é regenerado é que ele pode responder ao Evangelho, se converter. Por quê? Porque ele é totalmente depravado. Ele só pode responder ao Evangelho se primeiro a sua depravação total for revertida. Vocês entendem isso? Os arminianos, eles dizem que as coisas são concomitantes, ou, na teologia sistemática pentecostal, CPAD, é dito lá que o indivíduo é regenerado quando se arrepende. Os reformados entendem diferente. O homem não tem como se arrepender porque ele é depravado. Atenção na palavra, depravado, ele gosta da lama, do pecado, ele não vai se arrepender. Ele precisa primeiro ser regenerado, aí ele se arrepende e crê. Então, regeneração precede a conversão, certo? Segunda diferença, a regeneração é interna, enquanto a conversão é externa. Regeneração se dá no coração, conversão se dá na nossa vida visível. Tanto é que é possível você fingir uma conversão, forjar uma conversão, mas não é possível você forjar uma regeneração. No último dia, Deus vai ver quem é regenerado e quem não é, certo? É por isso que o joio vai ficar, porque o joio é composto de pessoas que fingem conversões, mas nunca foram regenerados. Terceira diferença, na regeneração o homem é inteiramente passivo, enquanto que participa da conversão. Atenção, na regeneração o homem é passivo, ele está morto, é o Espírito que o vivifica. Ele é passivo, ele não participa. Os arminianos dizem que o homem participa, como? Se arrependendo. Nós entendemos que na regeneração o homem não participa, ele é passivo, mas na conversão há uma participação humana. É o homem de fato que se converte. Então, veja só, a frase eu me converti, ela não está totalmente errada. Desde que você entenda que você só se converteu porque primeiro o Espírito te regenerou. E até mesmo a tua conversão é graça do Espírito Santo. Vocês entendem isso? Na regeneração o homem é passivo, na conversão existe uma certa participação do homem. Por isso que na pregação a gente pode dizer, arrependei-vos, crede. Mas João Batista não disse isso? Arrependei-vos e crede. Nós podemos dizer ao homem pecador, arrependa-se, creia, mas você não pode dizer ao homem, regenere-se. Na regeneração ele é passivo, na conversão ele participa debaixo da graça de Deus. Peraí, que eu adiantei um pouco aqui. Próxima diferença. Quarto, a regeneração é instantânea, enquanto que a conversão pode ser progressiva. Regeneração é instantânea. Há um momento em que o Espírito vai lá e muda a natureza do indivíduo. Agora, a resposta que ele dá a isso pode se prolongar no tempo. Foi o caso de Paulo. Quando Paulo caiu do cavalo,
a evidência do texto nos mostra que ele já tinha sido regenerado, mas a sua resposta se protraiu no tempo. E é isso que geralmente acontece com as crianças. Não é isso, presbítero Caio? Quem cresce na igreja, a gente não sabe quando foi que foi regenerado. A gente não sabe. Mas a nossa resposta ao evangelho, ela vai sendo moldada ao longo do tempo. Até que chega um dia que a pessoa percebe que é crente, que é salvo. Mas a gente não sabe. O meu caso, por exemplo, cresci na igreja, eu não sei quando exatamente eu respondi com arrependimento e fé ao evangelho. Conversão pode ser progressiva. Regeneração é instantânea. Quinta diferença. A regeneração é imediata, enquanto a conversão é mediata. Atenção para esse ponto. A regeneração é imediata, ou seja, o Espírito Santo não usa nada para regenerar o homem, a não ser o seu próprio poder. O Espírito de Deus, vejam bem, não usa a sua palavra para regenerar. É verdade. E por uma razão muito simples. O homem natural, depravado, não entende a palavra de Deus. Paulo diz isso, 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, o homem não salvo, não é capaz de discernir as coisas espirituais. Ele não entende. A gente vê um outro vestígio disso na parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador? A semente na parábola é a palavra. Em qual solo a palavra deu fruto? No solo fértil. Mas o solo já era fértil quando a palavra caiu lá. Vocês estão entendendo? Não foi a semente que fez o solo ser fértil. O solo já era fértil. Então, primeiro o Espírito Santo regenera o homem através do seu poder. Só depois que o homem é regenerado é que ele agora sim, ele se torna terra fértil e ele recebe a palavra de Deus. Então a regeneração é imediata. O Espírito Santo usa apenas o seu poder. Ele faz isso de maneira miraculosa. Mas a conversão é imediata. Ela é produzida pela palavra de Deus. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir. Atenção, fé, a resposta do homem, a conversão, vem pelo ouvir. Regeneração é imediata. O Espírito Santo faz de acordo com o seu poder sem utilizar nada. A conversão é mediada pela palavra de Deus, pela vocação interna do Espírito Santo. Certo? Então eu preparei aí um diagrama, eu não sei nem o nome disso, mas eu tentei fazer esse negócio aí, eu acho que ele precisa ser regenerado. Não está muito bom, mas serve. Então veja aí que o círculo maior é a graça irresistível, a vocação eficaz, é o todo, certo? É o bolo todo. Dentro dele nós temos dois círculos aí. E eu percebo que eu coloquei uma seta no meio ali, porque primeiro vem um, depois vem o outro. Então primeiro vem a regeneração. Primeiro o homem é regenerado, primeiro ele é transformado pelo Espírito de Deus. Depois ele responde a isso se convertendo. A conversão na teologia é composta de dois círculos menores: arrependimento e fé. Converter-se é arrepender-se dos seus pecados de fato e de verdade e responder ao Evangelho com fé. Muito bem, agora, caminhando para o final, eu vou trazer um estudo de casa. Deu spoiler aí, bicho. Eu ia fazer a surpresa de quem era o estudo de casa, aí tu passa. Eu ia dizer que era um grande personagem da história da igreja, aí tu bota a foto aí. Mas bota desse grande personagem. Eu ia trazer Paulo, mas achei alguém melhor. Achei alguém melhor. Quando eu estava preparando o estudo, irmãos, eu ia trazer o exemplo de Paulo mesmo, porque fala bem sobre graça irresistível, né? Recalcitrar contra o aguilhão. Mas eu lembrei desse camarada aí, desse senhor aí, Zé Eloy. E para mim, a história da conversão dele, que ele já contou 200 de vezes, né, Caio? Ilustra muito bem isso, é impressionante. Então eu vou apresentar a vocês agora, pode passar aí, Lucas, só uma vez. O caso Zuzinha. Então vamos estudá-lo. Como foi que ele aconteceu? Como foi que ele se converteu? Isso começou a acontecer no dia 24 de dezembro de 1979, certo? Meu avô, era Natal, ele veio aqui para as festividades aqui da rua, e aí por alguma razão ele decidiu entrar aqui na igreja, porque o culto de Natal aconteceu naquele dia. Sentou ali no final, mais ou menos onde Jailda deve estar ali,
ou entãozinho, em algum desses lugares ali. E ele sentou ali e ouviu a pregação da palavra. Então aí vem o primeiro elemento. Pode passar aí, Lucas. Só uma vez. Vocação externa. Ele ouviu a palavra. Isso nós chamamos de vocação externa. Muito bem. Ele fez isso, ouviu a palavra, voltou para casa. Passou a semana em casa. E aí ele mesmo conta que aquela semana a coisa já não foi do mesmo jeito. O comportamento dele já era outro. Passou a semana, como diz Islândia, piongo, né? Diferente, a mulher e os filhos sem entender o que estava acontecendo, pensativo, calado. Uma semana depois, no culto de Réveillon, ele vem para a rua de novo. E aí, quando ele chega aqui, um colega dele chama ele para ir para um baile, para o famoso baile. Mas ele já não queria ir. Tanto é que ele diz, vamos, só que quando ele chega na porta, ele deixa o colega dele entrar, dá a volta e vai-se embora. Então vejam, nesse estágio já havia uma mudança de comportamento. O que é que se chama isso? Não, isso aí não. Regeneração. Regeneração. Acontece antes da conversão. Já era regenerado naquele ponto. Ele mesmo diz, eu já não era a mesma pessoa. Aí ele vem para a igreja, escuta a palavra mais uma vez, e aí naquele dia, ele agora como um homem regenerado, a palavra entra no coração dele, convence ele do pecado, e ele é habilitado a crer. Então ele ouve a palavra faz morada no coração dele. Isso nós chamamos de, mais uma, vocação interna. Agora que ele foi regenerado, ele pode receber a palavra no seu coração. E aí, 2 ou 3 dias depois, almoço, ele já tinha saído do curral, estava na mesa, filhos à mesa, a mulher na cozinha. É o momento em que finalmente chega a conversão. Aí ele vai responder à regeneração. Então, o próximo elemento, conversão. Vamos lá, só uma vez. Isso. Agora ele vai responder à regeneração. E ele faz isso dizendo as épicas palavras que eu agora passo a repetir. Mulher, confia em Deus, confia em mim. Atenção, porque o que eu fiz eu nunca mais vou fazer. Pode passar. Primeiro elemento da conversão, arrependimento. O que eu fiz eu nunca mais vou fazer. E o resto dos nossos dias nós vamos viver para Jesus Cristo. Fé. É assim que o homem é transformado. Ele é regenerado, ele recebe a palavra no seu coração e aí ele responde com arrependimento e fé. Então, esse é o cara. Quando você ouvir aquela música Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara é ele. É assim que acontece, meus irmãos. É obra do Espírito Santo, nós não participamos. É uma vocação eficaz dada pela graça de Deus.